Bem-vindo ao canal Sua Graça Oficial. Aí vamos estar falando hoje da lição de número 7 do segundo trimestre de 2023. E a temática é o seguinte, a temática é o relacionamento entre nora e sogra, ok? Vamos lá para a introdução para a gente já ver o que é que o narrador, o escritor vai nos dizer aqui, ok? Então vamos lá. E a introdução vai nos dizer da seguinte maneira: nessa lição estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. É a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência, a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada da pobreza, doença, viuvez e morte. E nesse contexto, contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitude de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. É a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração por sua sogra. E por isso foi capaz de enfrentar a crise da escassez numa terra inóspita, longe do seu povo original. Temos muito que aprender com o relato bíblico do relacionamento entre Ruth e sua sogra. Então vamos ver o que nós vamos aprender nessa lição, ok? Vamos lá, vamos agora para o primeiro tópico. Já vou dizer de antemão, essa lição a gente vai trabalhar com 4 tópicos. O escritor, ele resolveu escrever 4 tópicos, porque tradicionalmente, geralmente é 3 tópicos que a gente trabalha. Tem mais lições, mas nessa nós vamos trabalhar com 4 tópicos, ok? Então vamos lá. O que é que diz aqui? A crise econômica na terra da Judéia, a escassez que provocou a fome na casa de pão. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso, por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor, a cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque. Ele era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa de pão, mas a cidade do pão estava sem o pão que representava o sustento material do povo. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez, fomes, carestia e seca por toda a parte da terra de Cana. Na Bíblia, às vezes, a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar ídolos pagãos. Bem, na verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos, ok? A gente já está podendo entender toda essa trajetória aqui. Então, como nós podemos ver, o período de Juízes é um período que já falei na outra lição, na lição de número 6, que era um período que oscilava muito, os governos maus, as coisas mal feitas. Então, e o povo também pagava por isso. Às vezes, até quem não fazia mal também terminava pagando. E aquilo, como nós estamos vendo, quando a disciplina vinha para todos. Mas o povo, naquele momento de juízo, era um povo que eles oscilavam muito, indo até adorar deuses pagãos. Ok? Então, para a gente ver como o povo estava passando por uma grande dificuldade, e ali a família de Noemi com a Elimeleque também não foi diferente, ok? Então vamos aqui para o segundo subtópico do primeiro tópico, que diz assim: a crise de uma família. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilim, enquanto estavam na Judéia. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras de Moabe.
Elimeleque conhecia o Senhor, mas não buscou para tomar aquela importante decisão. Ao chegarem a Moabe, a experiência não foi fácil. Ali em Moabe, a família encontrou a morte, o luto e a viuvez que envolveram a família, a vida dessa família. Quando Elimeleque faleceu, Noemi ficou viúva com seus 2 filhos. Então, para a gente poder entender aqui um pouco, quantos de nós, às vezes, tomamos decisão, a revista ela vai dizer que foi uma decisão racional, com razão, ele era o provedor ali da família, então ele procurou o melhor. Mas será que o melhor era o melhor mesmo para a família? Era o melhor para ele, mas será que era o melhor de Deus? Então o escritor vai narrar, vai falar para a gente que ali ele termina levando a sua família a sofrer, que a gente vai ver que acaba em luto, acaba em viuvez, acaba em várias tragédias, justamente por não tomar decisão. E por não tomar uma decisão baseada no Senhor. Ele tomou uma decisão, mas não baseada no Senhor. E muitas das vezes nós fazemos assim, queremos agir ao nosso bel prazer, da nossa forma que a gente pensa. E não é assim. Muitas das vezes colocamos pessoas que não têm nada a ver com aquilo para o sofrimento, ok? Então vamos lá, para a gente entender. O casamento dos seus 2 filhos com as 2 moabitas trouxe esperança de volta ao coração de Noemi, mas de repente também os 2 filhos falecem, deixando as esposas viúvas, ok? Agora eram 3 viúvas que no contexto da época teriam enorme dificuldade de sobrevivência. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como a nora e a sogra, o genro e o sogro, como se comportar diante das circunstâncias. O que eu quero falar aqui justamente é o que uma viúva, o tratamento que uma viúva tinha antigamente não é igual a hoje. Hoje nós temos, por parte do governo, uma pensão, um auxílio, uma aposentadoria. E nós vamos ver em vários relatos bíblicos sobre viúvas, que há dificuldades que elas passavam justamente porque não tinha essa provisão que nem nós temos hoje. Se hoje já existe uma dificuldade, mesmo com essa provisão, imagine antigamente que não existia essa provisão. Então a esperança de Noemi ali é justamente quando Elimeleque morre, é que os filhos eles venham estar fazendo essa provisão de sustentar ela juntamente com suas 2 esposas. E ali também eles vêm a falecer também e deixando com mais dificuldade ainda. Então nós vamos ver que existe uma dificuldade muito grande aqui na direção da narrativa que vai se dando essa história, ok? Para a gente poder entender. E nós vamos agora para o segundo tópico, isso. E o segundo tópico ele vai dizer o quê? Ele vai dizer superando as crises existenciais, ok? E o primeiro tópico vai dizer assim: Noemi decide voltar à sua terra. A viúva com suas 2 noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi resolveu voltar à sua terra na Judéia, depois de 10 anos longe. Era uma mulher envelhecida, por isso resolveu liberar suas noras, Orfa e Ruth, para que voltassem às suas famílias de origem em Moabe. Orfa ela aceitou a liberação de sua sogra e voltou para sua família, mas Ruth resolveu ficar com a Noemi, e é ali que é onde começa um grande laço de amizade e de amor, ok? Provavelmente Noemi pensou que Deus estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano divino em toda aquela circunstância na decisão de Ruth.
A decisão de Ruth nasceu uma amizade profunda entre nora e sogra, entre duas mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, lá em Romanos 8, 28, ok? Então nós vamos ver que aqui começa uma nova trajetória. Noemi chama as suas noras e resolver aquela situação, uma espécie de reunião. Fala, não tenho como mais dar nada para vocês, então agora cada um, se vocês quiserem procurar suas famílias, vocês estão liberadas, ok? Só que ali Orfa resolve decidir sua vida e vai para os seus familiares. Só que Ruth, ela toma uma decisão ao contrário daquela de Orfa. Ela resolve ficar com Noemi e resolve seguir os mesmos passos de Noemi, que é bem interessante assim, porque não são da mesma terra, não são da mesma nacionalidade ali. Nós vamos ver que Moabe, Ruth era moabita e já Noemi não, Noemi pertencia ao povo judeu, ok? Então é bem interessante, mas ela resolve aqui, quebrando uma espécie de muro, né? Tipo, não era para ser assim aos nossos olhos, mas ela resolve fazer isso aí, ok? E vamos lá. Ruth, no segundo subtópico aqui, Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth declarou de coração sincero à sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi, a despeito dos sofrimentos e necessidades vividos naquela família, vividos dentro daquela família. A Moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro, que supre todas as necessidades. Ruth apegou-se a Noemi não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus. Então, vou dar uma paradinha aqui, dar uma pincelada, para a gente ver como é bom você servir de inspiração para a pessoa. E outra coisa também, como é bom você ter orgulho da pessoa, de ter pessoas tementes a Deus. Tanto a Noemi inspirou tanto a Ruth, que a Ruth acaba, além de adentrar o seu povo, começa a confiar também no Deus de Israel também. Uma mudança totalmente assim, meio radical aos nossos olhos, porque ali a gente não, olhando aos olhos materiais, a gente não via que nada ali ia dar certo, ia ter algum final feliz, ia ter alguma esperança ali, algo diferente daquela relação ali, porque as 3 primeiras provisões, eles vêm a falecer, que é o marido e seus 2 filhos. Agora, a outra também, ela vai embora, então ficam só elas 2. Então, existe assim, aos olhos humanos, uma dificuldade muito grande dessa história terminar num final feliz. Mas agora começa a se entrar a mão de Deus. E quando entra a mão de Deus, aí nós vamos ver como que as coisas começam a ser diferentes, ok? Para a gente ver aqui como que é. E vamos lá. Ruth apegou-se a Noemi não só pelos laços familiares, né, porque sua sogra dá o exemplo de mulher temente a Deus. Quando sogra e noras estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família por intermédio dessa união. Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades das famílias, ok? Falando de união, quando se tem união, logicamente que a tendência é que a família ela prospere, a tendência é que a família ela venha seguir em frente, andar em frente. Agora, quando tem divisões, muito disse-me-disse, muitas coisas negativas, logicamente que as famílias começam a ficar paradas, estacionadas e sofrer muitas adversidades, muitas coisas que acontecem, ok? E aqui nós vamos pegando o exemplo dessas mulheres que resolvem se unir e as coisas começam a dar certo, ok? Que diz assim, o terceiro subtópico. Unidas contra a crise. Toda família pode passar por um período em que parece não haver perspectiva de mudança. Diante de uma situação difícil, como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Até certo ponto, isso é natural,
Quando nós deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz: que diremos, pois, todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ok? E Deus é pelo povo. Deus é pelo povo. Isso não é diferente em nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre os seus familiares, entre seus membros. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Olha que exemplo bem bacana e bem interessante. Para a gente poder entender, vou dar uma pincelada aqui, já já a gente continua. Então você vê que elas resolvem, diante de uma crise tão grande, uma crise muito grande que elas estão enfrentando, elas resolvem não ficar divididas, mas se unirem para enfrentar aquelas crises que foi uma atrás da outra, né? E muito grande, mas elas resolvem se unir. É muito interessante. Muitas das vezes nós não reparamos isso aí, nós achamos que se cada um puxar para um lado vai dar certo. E o recado é que não vai dar certo. O recado certo hoje é esse aqui, a união. Mesmo diante de dificuldade da família, nós sabemos que tem momento que a gente quer jogar a toalha, tem momento que a gente quer abandonar o barco, tem momento que a gente quer parar com tudo, mas aqui existe um grande exemplo, e um exemplo muito bom, que é da nora com a sogra, resolvendo diante das dificuldades, a seguir em frente. E que esse exemplo também fique na minha e na sua família também. E o momento, em vez de estar brigando, para que a gente possa se unir e seguir adiante. Um grande exemplo aqui, ok? E diz assim, se Ruth a nora de Noemi foi capaz de superar as crises de sua casa e da sua sogra com uma visão de esperança, paciência e tenacidade para superar toda a dificuldade da família, sua perspectiva de fé animou a sua sogra. Juntas contemplaram o agir de Deus em sua família. Você vê o que a união faz? Começa-se a uma mudança totalmente diferente aqui. Então nós vamos agora para o terceiro tópico. Como eu já falei, essa lição nós temos quatro tópicos, ok? Então vamos lá para o terceiro. E essa lição é uma lição muito bacana, muito interessante, dessa superação da vida dessas duas mulheres que começam com uma família grande e vai terminar só com elas. E diz assim: a chegada à terra do pão, fé e trabalho numa nova perspectiva. É a chegada da terra do pão. A chegada das duas mulheres viúvas de Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou um alvoroço à cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada com a experiência passada em Moabe e preferia de ser chamada Mara, cujo significado no hebraico significa amarga, ok? Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Sua humilhação, tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então, sogra e nora agora estão juntas vivendo da fé, como a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Então, para você ver, agora Noemi tem um seu momento como nós temos também, momento de fraqueza, e começamos a achar que Deus ele está abandonando. Então é justamente nesse momento que Deus começa a mudar o quadro, a história delas duas, ok? E Noemi, sem saber, muitas das vezes nós agimos dessa maneira também. Nós agimos de uma maneira que parece que a gente não entende. Parece a gente muitas vezes não consegue entender o trabalhar de Deus. E às vezes queremos jogar a toalha, mas é justamente naquele momento que Deus está escrevendo a sua história. É naquele momento que Deus está entrando com providência sobre a sua vida. E muitas das vezes nós temos essa dificuldade de olhar com os olhos espirituais. Nós temos essa dificuldade de olhar com os olhos da fé. Só que eu vou falar
através do que essa lição está me proporcionando, não desanime, não jogue a toalha. Vamos tomar um exemplo dessas mulheres e também olhar com os olhos da fé, que o momento que nós achamos que Deus está parado é justamente naquele momento que Ele está mostrando para a gente, que Ele está agindo em nossa vida, como se foi aqui também na vida de Ruth e Noemi, ok? Recuperando a autoestima. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado em Belém no princípio da colheita da cevada. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade. Quase não sai a palavra. Graças a Deus saiu. Perspicácia para suprir a necessidade da casa. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse o seu estado de espírito, sua autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as pessoas. Então Ruth agora ela faz esse papel, ela cumpre esse papel de animar a Noemi. E é bom aqui que o escritor traz para a gente, que na família venha ter sempre alguém que no momento de crise, no momento de dificuldade, esteja essa pessoa que venha trazer essa superação, que venha animar, vamos para cima, vamos levantar, vamos arregaçar as mangas, não vamos ficar desanimados, porque nós sabemos que muitas das vezes, dependendo da dificuldade, dependendo do que foi, dependendo da situação, a tendência nossa é ficar cabisbaixo e muitas vezes enfraquecido. E é bom que na família esteja sempre essa pessoa para poder dar essa injeção de ânimo, ok? Então nós vamos agora para o terceiro subtópico. A honra do trabalho no campo. Boaz. A honra do trabalho no campo de Boaz. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque chamado Boaz. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonaram, prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica, lá em Deuteronômio 24:19. O que era isso aqui, essa lei? Conforme a pessoa ia fazendo a colheita, ia caindo algumas espigas, algumas coisas, e ali a lei determinava que não era para aquela pessoa pegar, porque aquilo era destinado para as pessoas necessitadas, aquelas que tinham mais dificuldade, os pobres e tal. Então essa lei determinava isso, ok? Então vamos lá. E assim Ruth se dispôs a trabalhar pelo sustento de sua sogra Noemi. Ela teve iniciativa, persistência, não teve medo de correr risco. Estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Mas adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção, e se tornou-se provedor de Noemi e Ruth. Bem interessante, bem bacana ali, a determinação de Ruth, e aproveitando da lei, usando de tudo aquilo que chegava a ela aproveitou e fez direitinho, ok? Para a gente poder entender assim, como é notório, né? E que Boaz também começa a ver o que Ruth está fazendo. Ruth encontra o remidor da família. Ruth descobre o remidor de Noemi. Ao se dispor a apanhar resto das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque. E por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade, conforme orienta a lei. E aqui nós podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre, para nos fazer herdeiro das suas riquezas espirituais. A riqueza de Cristo para a nossa família. A riqueza de Cristo para a nossa família, ok? Então, aqui o escritor ele faz uma comparação daquilo que Cristo era e do que ele faz em relação aos pobres. Sendo rico, ele se fez pobre para alcançar os pobres. E aqui Boaz faz a mesma coisa, mesmo tendo a riqueza, ele faz de tudo ali para ajudar aquela família. Bem interessante, ok?
Isso, nós estamos aqui no quarto subtópico, né? No quarto tópico, né? Esqueci de falar, beleza? Para a gente poder entender aqui toda a história, é o quarto tópico, beleza? Esqueci de anunciar aí. Então vamos lá. E Boaz redime Ruth, a Moabita. Boaz foi para a porta da cidade, onde se reunia os anciãos do povo na forma de um júri, os quais julgavam a causa do povo. O remidor por direito era outro homem, por aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque, que estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro, mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth, para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciãos e o antigo dono a fazer assim. Mas que isso Boaz redimiria a Ruth pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus. Após se casar-se com Boaz, ela deu luz a um filho, o qual recebeu o nome de Obed, o pai de Jessé, este o pai de Davi, o grande Israel, o grande rei de Israel. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como filho de Davi, formando elos da linhagem do Messias, ok? Para a gente entender aqui o que é que Boaz ele foi fazer no portão da cidade. O portão da cidade ele trazia algo que representava como se fosse um fórum ali, então ficavam homens ali capazes para justamente fazer aquilo que ele queria ali, que era acertar a vida daquelas mulheres. E aqui nós vamos ver aqui no finalzinho que Ruth ela entra na genealogia de Jesus, ao qual o escritor de Mateus, eu vejo que é muito interessante, ele traz algo muito bom, que ele traz 4 mulheres, ao qual nossos olhos não colocaria aquelas mulheres ali por causa do nosso preconceito, porque nós temos um preconceito muito grande. Justamente 4 mulheres, Tamar, Raabe, a prostituta, temos aqui Ruth e Betseba, que foi mulher de Davi, ok? Então nós não colocaríamos. Então vamos terminar aqui o relacionamento entre noras e sogra. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que é a vontade de Deus que noras e sogras, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento que é o fruto do Espírito seja revelado. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que a nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período de escassez em que toda a família esteja sujeita a passar a enfermidade de um filho, de um neto. Nos momentos difíceis da família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar o Senhor. Isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos, ok? Para a gente poder entender aqui o exemplo que essas duas mulheres dão de superação diante das dificuldades. Para a gente terminar aqui, nós vamos para a conclusão que diz assim: a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e sua sogra. Mesmo sendo estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando um grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes, o cunhado e o marido. Mas diante de tudo isso, Deus deu honra ao seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras, noras, bem como genros e sogros, vivam em união de maneira que a família seja rica e abençoada. E que Deus continue abençoando a nossa vida com essa lição que nós tiramos exemplo dessas duas mulheres que superaram todas as dificuldades que chegaram até elas, e que Deus continue abençoando a minha e a sua vida, em nome de Jesus.